Agora vamos falar de missões na Simples. Momento Missionário. Uma realização AME, Associação Missionária e Evangelística. Apresentação: Evangelista Ailton Henrique de Queiroz. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui com você para tratarmos de um assunto de tão grande importância que é a obra missionária. Lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6 diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Com esse texto bíblico, a gente entra aí na sua plataforma digital para conversar com você sobre a obra missionária. E é bom saber que você está ligadinho com a gente na Simples Web, essa emissora de vanguarda na área da internet na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Nós já estamos no Spotify, YouTube e em breve você poderá nos achar também na Alexa. Ore comigo agora, agradecendo a Deus Pai no nome de Jesus. Somos agradecidos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá para podermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, não só adorarmos o Teu nome, mas também, Senhor amado, expormos uma mensagem clara do Evangelho e da responsabilidade da Tua Igreja em pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se conosco, nos dá vitória e bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir um louvor oferecendo a todos os nossos amigos e irmãos que estão sempre ligadinhos conosco. Nós temos várias pessoas, vou tentar mencionar algumas delas depois do intervalo aqui, mas eu quero dizer para você, você é importante para nós. Tudo que fazemos na Simples, nós fazemos pensando em você. Tenha certeza disto. Deus abençoe sua vida. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores, os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Momento Missionário. Apresentação: Ailton Henrique de Queiroz. Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AME, no nosso projeto 1 milhão de amigos, com no mínimo R$10 ao mês. Você pode fazer a obra missionária ir mais longe, através da nossa chave Pix, que é o nosso celular, 32 98821 9228, 32 98821
98821 9228, porque você contribui, a AMInvest e os missionários fazem. Juntos poderemos ir mais longe. A BN Livraria Evangélica fica na Rua Expedicionário Manuel de Souza, 193, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais, na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus. Telefone 32 3462 9323 e o Zap 32 98821 9228, 32 9888 219228. BN Livraria Evangélica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais. Quem compra na BN faz missões. Notícias do Campo Missionário. Campo Missionário. Eu quero trazer para você as notícias do Campo Missionário. E nós vamos trazer as notícias do Ásia 2. É uma pena que a gente não pode falar abertamente com você sobre o nome do nosso missionário, não podemos falar os locais, até mesmo porque a gente precisa manter o sigilo, já que é um país de risco e de muita violência contra os cristãos, como vários países da Ásia enfrentam esta situação. Nosso irmão diz aqui: saudações a todos vocês em nome de nosso Salvador. Espero que você esteja bem e sua família. Queremos contar como foi a nossa viagem às montanhas. Tivemos uma viagem de 2 semanas inteiras. A igreja do nosso pastor aqui me convidou para falar sobre o projeto nas montanhas. Foi um tempo abençoado. Depois fomos para uma localidade muito importante do país e de lá seguimos para outra cidade no dia seguinte. Partimos para as montanhas no dia 6. O pastor, que estava juntamente conosco e trouxe o seu carro, depois de 8 horas e meia de viagem, chegamos à cidade, a uma das cidades. Lá conhecemos um irmão e a irmã também e uma outra pessoa. Foi uma bênção estar com eles. Passamos um tempo compartilhando e orando juntos. No dia seguinte, tivemos alguns programas com as crianças na Assembleia. A Assembleia aqui não é Assembleia de Deus, na reunião, onde o nosso irmão que esteve conosco, que foi o nosso anfitrião, compartilhou sobre o oleiro e o vaso. Ele mostrou algumas ilustrações, um jarro de quebra-cabeças que ele fez, e as crianças adoraram sua experiência como oleiro e as músicas que ele tocava na sua gaita. Conseguimos entregar ajuda mensal que apoiamos a algumas crianças da academia New Hope Academy. Também conhecemos algumas pessoas locais. 2 deles são de origem radical da religião e do partido político dessa religião, mas eles sempre nos apoiam ali. Foram eles que nos acolheram quando chegamos lá. Olha que bacana, né? Deus prepara pessoas às vezes que parecem ser nossas inimigas para abençoar a obra de Deus. Deus sempre tem alguém no lugar certo, na hora certa, para abençoar o povo de Deus. No dia seguinte, fomos a outra cidade para encontrar ali um outro pastor e uma outra irmã. Tivemos uma ótima comunhão, almoçamos juntos, compartilhamos com vocês aí algumas fotos e vídeos, conseguimos entregar o apoio mensal a eles. Não fazemos mais transações bancárias para evitar qualquer risco. Por que eles não fazem? Porque o governo está passando um pente fino. E nesse pente fino que ele está passando, ele está descobrindo as contas bancárias que recebem ajudas do exterior. E o que eles fazem? Eles rastreiam esses pastores, rastreiam esses obreiros, chegam neles, confiscam o dinheiro e muitas vezes prendem esses irmãos e os perseguem. Conseguimos contribuir com uma oferta, como sempre que passamos por aqui. Abençoamos a eles com uma oferta e eles também têm um bebê recém-nascido.
Depois seguimos para outra cidade, onde atingimos até 3.000 metros de altitude. Fizemos uma caminhada de oração, orando para que o reino de Deus viesse àquela localidade. O pastor X recebeu até mesmo um valor aí bacana para contribuição para a construção da sua casa e igreja, ou seja, as igrejas lá, elas existem nas residências, não existem templos levantados, elas são construídas casas, as pessoas moram nas casas, convidam as pessoas para reunião e ali eles falam do amor e da graça de Deus. Eles precisam de um valor muito grande para contribuição para a construção da casa e igreja, chega a R$221 mil. Mas nós cremos que o Senhor Deus vai abençoar e vai dar recursos. Por favor, ore para que Ele consiga o restante do dinheiro e possa assim continuar a construção da casa. No dia seguinte viajamos para outro lugar, encontramos o irmão B, que está fazendo a obra de Deus lá através de uma escola. Passamos a noite com eles, os encorajamos, oramos com eles, por eles. Eles têm um pequeno grupo em casa de cristãos convertidos. Glória a Deus. O irmão, no dia seguinte, voltamos para a cidade onde já tínhamos estado, encontramos o doutor J e tivemos uma ótima comunhão. Ele tem sido um grande incentivo para todos nós. Mais de 40 anos servindo ao Senhor nas montanhas. Foi pioneiro em muitas escolas e fala 18 idiomas. Olha que coisa bacana. Por que ele fala 18 idiomas? Porque ele tem necessidade de se comunicar com várias pessoas. Isso ajuda muito no seu intercâmbio para angariar recursos e também fazer a obra conhecida. Tivemos uma ótima comunhão, oramos e uma deliciosa refeição de um determinado tipo de alimento nos foi servida. Também pudemos encontrar alguns colegas e amigos que conheço há mais de 20 anos ali na área. Almoçamos juntos, oramos, encorajamos uns aos outros. Também pudemos conhecer uma determinada pessoa, vamos chamá-la de T, que é engenheiro e continua caminhando com o Senhor. Conseguimos encorajá-lo. Ele foi convertido tem 2 anos. Olha que bacana. O nosso pastor, que já estava com a gente, e eu ficamos doentes naquela noite, talvez porque comemos alguma coisa que fez mal pra gente. Passamos 2 dias péssimos. No final, fomos medicados e, com a ajuda médica, melhoramos bem. Já conseguimos nos recuperar. Conseguimos desempacotar algumas das nossas coisas que temos na nossa casa, que deixamos lá. E depois nós vamos trabalhar para levar esse material, essa mudança para outro lugar. Conhecemos a família V e no dia seguinte entregamos também o valor de 6 meses de ajuda, já que não passamos o dinheiro através das contas bancárias, preferimos então levar em mão. O irmão V comprou um carro usado porque ele e a família estavam precisando de um carro. Ficaram muito felizes por essa aquisição. A esposa dele tem 2 filhos pequenos e eles servem ao Senhor fielmente. No dia seguinte, fomos para uma cidade onde já estivemos e conhecemos uma determinada pessoa, ficamos ali e eu fiquei com meus pais. Meus pais precisam muito de ajuda. Estão doentes, idosos. Minha mãe tem Alzheimer e a gente precisa muito cuidar dela. Eu pude passar dias muito maravilhosos ali com a minha mãe. Nesse momento estamos de volta ao país onde estamos morando por uma necessidade muito específica. Estou planejando a viagem novamente no final de outubro ou novembro, não sabemos. Se alguém estiver disposto a vir e experimentar a missão, venha e nós estaremos levando você conosco. Por favor, me avise. Vamos continuar a ser obedientes à voz de Cristo para pregar e compartilhar as suas boas novas para os não alcançados, para que eles possam ser alcançados. Agradecemos suas orações, contribuição, incentivo. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família. Um grande abraço meu e da minha família.
nós vamos deixar aqui a nossa conta bancária. Para você contribuir conosco, aqui no Brasil, você pode contribuir através da AME. O Banco Bradesco é agência 1870, a conta corrente é 8596, dígito 0. E o Pix da AME é 32988219228. Nos ajude através da AME, vossos missionários em Cristo. Tenho certeza que você ficou muito feliz em poder aí estar ouvindo essas notícias do campo missionário. Nós falamos uma, como ela foi muito extensa, a gente não vai falar outra, mas amanhã nós estaremos no projeto Campos Brancos de Volta às Raízes, na casa da irmã Lourdes, ali na Praça da Bandeira, a partir das 19 horas, e a gente conta com você. Leve alguém para participar do culto de adoração a Deus. A gente está aí de vento em popa fazendo a obra de Deus. Batalha, luta, guerra, temos sim. Mas Paulo disse a uma das igrejas que ele escreveu: olha, eu estive em determinado lugar, uma grande porta se me abriu, mas levantaram-se grandes inimigos. E é assim mesmo, grandes portas se abrem, inimigos se levantam, mas nós prosseguimos em fazer a obra de Deus. Eu quero convidar você a se tornar um colaborador da AME, através do projeto AME Mais Oração, sendo um dos coparticipantes conosco do projeto da Torre de Oração Permanente. Envia-nos o seu nome, o seu horário de oração, e nós te enviaremos o objetivo. Nosso zap é 32988219228, que é também o nosso Pix, e que você pode nos abençoar com R$25 ao mês. Lembra, é muito pouco. Com R$25 você pode nos fazer chegar ainda mais longe. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco para trazer a você uma meditação da Palavra de Deus. Momento Missionário. Apresentação: Ailton Henrique de Queiroz. A BN Livraria Evangélica fica na Rua Expedicionário Manuel de Souza, 193, Vila Laroca, Além Paraíba, Minas Gerais, na subida do Morro São Sebastião, no prédio administrativo da Assembleia de Deus. Telefone 32 3462 9323 e o Zap 32 98821 9228, 32 9888 219228. BN Livraria Evangélica, material evangélico em geral, bíblias, livros e muito mais. Quem compra na BN faz missões. Muito bem, você pode contribuir com a obra missionária através da AME, no nosso projeto 1 milhão de amigos, com no mínimo R$10 ao mês. Você pode fazer a obra missionária ir mais longe, através da nossa chave Pix, que é o nosso celular, 32 98821 9228, 32 98821 9228, porque você contribui, a AME investe e os missionários fazem. Juntos poderemos ir mais longe. Momento da Palavra. Agora nós voltamos para a meditação na Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto bíblico, ele é muito famoso entre os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos. Eu estou falando dos cristãos evangélicos porque nós temos vários grupos de cristãos e até mesmo pseudos cristãos que se intitulam
servidores e seguidores do Senhor Jesus. Nós temos os cristãos evangélicos, e os cristãos evangélicos eles usam muito esse texto bíblico, principalmente para impulsionar as famílias a instruírem as crianças sobre a palavra de Deus, mostrando assim que quando uma criança é instruída na palavra de Deus, esta criança então ela vai se tornar um adulto que dificilmente, ou quase que impossivelmente, ela será demovida da sua fé cristã. Só que esse texto bíblico, ele vai ter implicações ainda muito mais extraordinárias. Porque, na verdade, ele está inserido dentro de uma visão cultural judaica, que era muito mais ampla e muito mais extraordinária do que simplesmente a questão religiosa. Se você pegar a vida do Senhor Jesus, você vai descobrir que o Senhor Jesus era carpinteiro. A própria Bíblia vai dizer isto. Não é este o carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? Não é o seu pai José? E não são os seus irmãos fulano, fulano e fulano? E as suas irmãs que estão entre nós? Veja que o escrito sagrado que eu citei, ele vai trazer para nós algo de muito importante. E eu quero ver se eu acho o texto aqui para passar para você, para que você entenda que a profissão do pai ou do progenitor, ela era uma profissão também de quem nascia naquela família. Então, veja que o que o escritor quer dizer, e nós vamos abrir a nossa Bíblia, olha só. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Não é este o carpinteiro, se referindo a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Por que será que Jesus ele era carpinteiro? Porque o seu padrasto José era carpinteiro. O texto bíblico que nós lemos de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, diz-nos o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse ensinar era um conjunto de coisas. Não era apenas a questão religiosa, espiritual e da fé, mas era a questão da cultura, era a questão da profissão, era a questão de o envolvimento social daquela pessoa na comunidade. Jesus trabalhava com o seu padrasto José na carpintaria. Pode ter certeza disto. Jesus fez muitas cadeiras, Jesus fez muitas mesas, Jesus fez muitas camas, Jesus fez muitos móveis que foram vendidos pelo seu padrasto para auxiliar no sustento familiar. E principalmente porque Jesus era o filho mais velho de Maria e seus irmãos dependiam da sua responsabilidade junto ao seu padrasto para continuarem vivendo, já que José e Maria, apesar de serem da linhagem real, eram pessoas simples, pobres, humildes. Humildes no sentido social. Não galgavam as grandes elites sociais da sua época. É importante que você entenda que, como pai, como mãe, dentro de uma cultura agora totalmente diferente da cultura de Jesus, a palavra de Deus, ela continua valendo. E você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho.
E você pode me questionar por que a Bíblia fala do menino e não fala da menina? Porque a menina, na época do Senhor Jesus, ela era criada para ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Quem fazia esse trabalho de instrução era a própria mãe, que passava os seus dias dentro do lar, cuidando para que esta menina fosse prendada dentro de casa e assim pudesse exercer o seu papel de esposa, mãe e dona de casa. Notamos então que era a responsabilidade do pai dirigir o filho para que ele fosse um bom esposo, um bom pai, um bom homem que fosse trazer o sustento para dentro da sua casa e também teria a responsabilidade de conduzir a sua família aos pés do Senhor através do ensino da palavra de Deus. Era uma responsabilidade muito grande. Por isto, o menino judeu, aos 12 anos de idade, ele recebia a emancipação espiritual. Eles faziam o mitzbar, que era a exposição do menino judeu aos 12 anos, quando ele chegava na sinagoga, e numa cerimônia na sinagoga, ele lia a lei de Moisés. E ele poderia então falar em público na sinagoga. A partir daquele momento, aquele menino estava emancipado dentro da lei judaica. E por isso, ele passava a ter as responsabilidades jurídicas religiosas que eram dadas a quaisquer membros da sinagoga. Era importantíssimo que se ensinasse esta criança, que se sentasse à mesa com ela, tirasse tempo de conversas para que essa criança, esse menino, fosse instruído dentro dos planos da família e dos planos de Deus. O pai iria ensinar o seu filho aquilo que ele havia aprendido. Se ele era um homem trabalhador braçal, ele iria ensinar o seu filho a cultivar o campo, a trabalhar o campo. Se ele era um acadêmico, ele iria instruir o seu filho a estar na academia e entre os ensinadores e mestres, já que o professor, na época de Jesus, o mestre, era a mais alta patente dentro da sociedade. Tanto é que Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse: não queiram todos vocês serem mestres, porque muito maior juízo receberá o mestre do que o discípulo. É por isto que o Senhor Jesus recebe o título de mestre por excelência, porque Jesus, apesar de não ser ensinado nas grandes catedrais acadêmicas, ele foi o grande mestre por excelência. Vale lembrar que 70% do ministério de Jesus foi usado no ensino. Veja que coisa interessante. Então era importante que o pai de família se reunisse com seu filho e instruísse o seu filho no caminho em que deveria andar. E por que a Bíblia não diz o caminho, mas no caminho? Porque esse pai, ele andava, mesmo que simbolicamente, hipoteticamente, com o seu filho neste caminho. Então ele era mais exemplo do filho do que apenas aquele que passava instruções, que ensinava alguma coisa através da teoria. E ali era ensinado respeito, ali era ensinado honra, ali era ensinado valores, princípios e uma série de coisas que iria fazer com que esta criança, este menino, pudesse ter a capacidade, mais à frente, quando se tornasse um adulto, de estar constituindo também uma família.
Veja você, papai, você, mamãe, que está me ouvindo agora, me vendo agora, que você não tem a responsabilidade apenas de instruir com respeito a princípios religiosos, mas é muito mais do que isto. É importante que você entenda que o Estado, nos dias atuais, está tentando de todas as maneiras tirar o seu filho de você, e a instrução que você deveria dar ao seu filho, o Estado está tomando a responsabilidade de fazê-lo. Por quê? Porque o Estado quer preparar o seu filho para se tornar um antagonista dos princípios da fé que norteiam a sua vida e dos princípios que norteiam a sua família. E ele sabe que se ele tirar o seu filho de você, e quanto mais cedo ele tirar o seu filho de você, muito mais facilidade ele terá de tirar da mentezinha do seu filho tudo aquilo que você tentou colocar. É imprescindível, então, que ao chegar o seu filho da aula, você sente-se com ele, e eu quando digo aqui, eu estou dizendo de maneira genérica, é o filho, a filha, e você sente-se com ele, abra o caderno do seu filho de todas as matérias e procure saber o que foi ensinado ao seu filho. Agora nós temos no nosso país a chamada escola por tempo integral, em que a criança vai para a sala de aula às 8 horas da manhã e só sai de lá às 5 horas da tarde em muitas escolas. Você já imaginou? Vamos contar comigo quantas horas o seu filho fica sendo bombardeado por informações dentro dos meios acadêmicos? Olha só, 9, 10, 11, 12, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ele fica 10 horas fora de casa aprendendo, sendo bombardeado, recebendo informações. E aí você, pai, e aí você, mãe, sabe o que você faz? Você joga a responsabilidade da instrução do teu filho para a igreja, que tem no máximo 4, 6, 8 horas por semana para tentar trabalhar alguma coisa na vida do seu filho. Você sabia que 70% dos filhos de cristãos que vão para as universidades federais abandonam a fé em Cristo? Por que isto? Por falta de instrução familiar. Só isso e nada mais do que isto. Seu filho passou com você 18 anos, 16 anos. Passou com você. Em 5 anos, a universidade consegue tirar do seu filho o que supostamente você passou para ele em 16 anos. Pensa comigo. Será que você passou mesmo princípios que foram traduzidos em valores e esses valores trouxeram a prática de vida e agora o seu filho numa universidade em 5 anos, 6 anos, ele perde todos esses princípios que nortearam a sua vida durante a estada dele na sua casa? Vamos ser sinceros. Não foi passado princípios para ele. Nem na área secular e nem na área espiritual, na área religiosa, na área da fé. É importante que você ouça o que diz a palavra do Senhor Deus. Ensina o menino no caminho em que deve andar. É imprescindível que você traga para o seu filho a responsabilidade de fazer com que os princípios que você tem ensinado passem a gerar na sua vida valores e valores que vão nortear toda a sua conduta durante toda a sua vida. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos aqui vários homens na Bíblia Sagrada que nós podemos citar.
Nós podemos citar o próprio Jacó, complicado, sabotador, suplantador, enganador, mentiroso. Pode ser tudo isto, mas os princípios estabelecidos pelos seus pais, de que havia uma promessa de Deus para o seu povo, de que esta promessa iria se cumprir, os princípios de adoração, os princípios de serviço, de adoração ao Eterno, ficaram impregnados na vida de Jacó. E Jacó então norteou toda a sua vida na perseguição dessa promessa que foi dada ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Não foi à toa que Jacó fez parte da linhagem daqueles que receberam a promessa. Diferente do seu irmão Esaú, que deveria receber a promessa, pois era o primogênito, mas simplesmente desprezou a sua primogenitura, como diz a palavra de Deus. E por isto, mesmo depois com lágrimas, desejou a bênção do primogênito e não pôde recebê-la mais. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Leia lá o capítulo 11 e você vai ver. É importante que você se sente com seu filho e você mostre para o seu filho verdadeiramente o que deve nortear a vida de um homem ou de uma mulher. Você precisa entender que você tem que ganhar tempo com os seus filhos. Isso mesmo. Você não perde tempo quando você está com seus filhos. Você tem que brincar com ele, de brinquedos lúdicos. Conhece aquele cubo mágico? Coloca ele ali, você horas brincando, tentando organizar aquele cubo mágico. Além de você exercitar a mente do seu filho, você vai trazer para ele a ideia de companheirismo, a ideia de amor paternal. Você vai trazer para ele confiança, segurança. Você vai trazer tantas coisas para ele ali. Ele gosta de videogame? Tire tempo para jogar videogame com ele. Não jogue videogames violentos. Não jogue videogames que tragam a visão da feitiçaria, do satanismo, das adorações estranhas. Traga videogames que vão trazer para ele noções de princípios que vão gerar valores e que vão nortear a sua vida. É importante que você tenha tempo de caminhar com o seu filho. Coloque diante dele várias profissões. Mostre para ele que em cada profissão ele pode servir a Deus e ser útil à causa do Mestre. Ensina para o teu filho que o que Deus tem para ele não é apenas para ele ganhar dinheiro, mas é para ele glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. É importante que você entenda como você deve se conduzir juntamente com o seu filho. É um desafio. Sim, não deixa de ser um desafio. Você pega 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, larga 9 horas da noite, mas tira um tempo para o seu filho. Se você não pode tirar esse tempo durante a semana, porque você trabalha muito, tem um corre-corre, final de semana, tira um tempo para o seu filho. É necessário que você passe para o seu filho valores. Sim, valores. É necessário que você passe para o seu filho princípios. Sim, princípios. Pois os princípios vão gerar valores e esses valores vão nortear a vida do seu filho durante toda a existência dele. Podemos falar sobre o clássico grupo de amigos que foi para a Babilônia: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A idade deles entre
14 a 17 anos, pré-adolescentes. No entanto, lá estavam eles, com um grande desafio. E desafios seculares: morar no palácio de um rei pagão, aprender a língua dos caldeus e toda a sua cultura. Eles tinham o desafio de comer das iguarias que vinham da mesa do rei e que eram ofertados antes aos deuses do Egito. Entre esses deuses, nós vamos ter Acur, a lua, que era uma deusa muito adorada naquela região. E o que esses meninos fazem? O que essas crianças fazem? Elas tomam a atitude de não se contaminarem com as iguarias que vinham da mesa do rei. E por que eles tomaram essa decisão? Porque o pai e a mãe tiveram a responsabilidade de se sentarem com ele e ensinarem a eles no caminho em que eles deveriam andar. E entre todos esses princípios que precisam ser estabelecidos dentro do lar, e dentro desses princípios que precisam nortear a vida da família, lá estava o quem e o que? Deus, o Eterno, e a sua palavra. Sim. Daniel, Misael, Ananias e Azarias haviam aprendido sobre a palavra de Deus. Foram levados cativos por causa do pecado do seu povo. Chegaram à Babilônia agora como cativos, embora pertencessem à linhagem real de Israel. Mas mesmo assim, não se revoltaram contra Deus. Foram fiéis ao Senhor. É tão interessante que quando Daniel já estava com cerca de 80 e poucos anos a 90 anos, num determinado episódio que aconteceu lá no palácio, próximo de Babilônia ser invadida pelos medos e persas. Olha que coisa interessante. Vou contar para você rapidamente o episódio. E vou tentar achar aqui o texto bíblico para te mostrar o que eu quero te falar. Veja que coisa interessante. Houve um dia em que o neto de Nabucodonosor, chamado Nabonido, e este Nabonido, ele havia mandado trazer os vasos da casa de Deus para que ele e as suas concubinas, os seus magistrados, os homens importantes do seu reino, da capital de Babilônia, pudessem beber nesses vasos e desprezar assim os vasos da casa de Deus. E aconteceu um fato quando Nabonido estava lá, naquela orgia toda. De repente, numa parede, apareceu uma mão escrevendo, e a mão escreveu uma escritura que ninguém sabia ler, nem mesmo as lideranças feiticeiras de Babilônia. E o rei ficou muito preocupado. O rei ficou muito apavorado. E aconteceu algo muito interessante. Não se achou ninguém. Não se achou alguém entendido na linguagem dos caldeus que pudesse então trazer a tradução daquela palavra. E aí a rainha mãe, alguns acreditam que seja a vó de Nabonido, outros acham que foi a mãe. E ela disse para ele, quando ele estava apavorado, disse: não se preocupe, existe no reino
um homem que serviu ao seu avô, Nabucodonosor. Ele é um homem de muita excelência. E como ela não conhecia o Deus verdadeiro, ela disse: é um homem que tem o espírito dos deuses. E ele te fará saber o que está escrito. Ai. Ela disse: apenas manda chamá-lo. Veja que Daniel não estava nessa festa, embora fosse um dos grandes do palácio. Por que Daniel não estava lá? Porque ele não se comprometia com as orgias que o rei Nabonido estava cometendo no seu reinado. Mandaram chamar Daniel. E eu disse Nabonido, desculpa, foi Belsazar. E quando Daniel chegou perante Belsazar, eu falei com vocês que ele devia ter de 80 a 90 anos, ele tinha 85 anos aproximadamente. E Belsazar disse para Daniel uma coisa interessante: és tu o mesmo Daniel? Olha que coisa interessantíssima. Ele perguntou a Daniel se Daniel ainda era o mesmo Daniel. Já haviam passado tantos anos. Por volta de 71 anos, mais ou menos, que Daniel havia sido levado cativo para a Babilônia. Mas ele continuava mantendo os mesmos princípios que geraram os mesmos valores, que nortearam a sua vida ali. E parece que ele foi levado sem os seus pais. Os seus pais morreram ali quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e eles foram mortos, ou eles foram levados cativos para outros lugares. E eles foram levados para o palácio. Mas lá estava Daniel, o mesmo homem que entrou em Babilônia 71 anos antes. Lá estava ele. E aqui nós terminamos a nossa palavra dizendo a importância do ensino. Daniel ficou firme nos seus propósitos e, como diz Provérbios 22:6, mesmo o idoso não abriu mão dos seus caminhos, porque os seus pais o ensinaram no caminho em que deve andar. E você, como família cristã, o que está fazendo? Está jogando a responsabilidade para o Estado, que está colocando várias ideologias anticristãs? Está jogando a responsabilidade para a igreja, que fica com seu filho apenas 8 horas por dia? Ou você está assumindo a responsabilidade de ensinar o seu filho no caminho em que deve andar? Pense nisto. E até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Estamos terminando aqui a nossa palavra, dizendo a você que você pode nos assistir através do Spotify, do YouTube e também através do próprio site da Simples Web e em breve na Alexia. Deus abençoe sua vida e você medite nesta palavra e ore comigo. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós exaltamos, glorificamos e adoramos o Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que agora ouviram, Senhor, esta mensagem e vão meditar nela. E que eles possam também, Senhor, levar esta mensagem para outras pessoas, para que todos saibam que é importantíssimo ensinar a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer e envelhecer, não se desvie dele. É a nossa oração, ó Pai, no precioso e glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Estamos terminando aqui a nossa programação, esperando que você volte a nos assistir semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, por esta mesma emissora da web. Deus abençoe a sua vida, mas eu fui!